O objetivo aqui seria hoje falarmos um pouco a nível das orientações que nós temos prestado e a novidade, que não é tão novidade assim, mas são as chamadas células ou neurônios espelho. Isso tem muito a ver com o nosso trabalho, porque o nosso crânio, o nosso cérebro, é como se fosse um céu cheio de estrelas. Nós temos trilhões de neurônios. Eu passei muitos anos acreditando que os neurônios iam se acabando e até fiquei preocupado, meu Deus, quantos eu já perdi ao longo da minha vida? Vão fazer falta lá adiante, né? Pessoa sem neurônio já viu. E a novidade é que há uma recuperação, há um processo aí de reposição, de alternância nas atividades desses neurônios. Essa descoberta se deu há poucos anos atrás. E voltando à célula espelho, o neurônio espelho, são especialidades, são entidades que estão dentro de nós, que possuem a característica, a qualidade de copiar ações externas. Elas assimilam as ações externas, os exemplos, e nós vamos ver que existem uma série de orientações falando de que, ao invés de falarmos muito, exemplifiquemos muito, porque é exatamente isso que acaba contaminando, orientando o observador. E essas células espelho, que espelham as exemplificações que estão adiante daquele ser, elas vão assimilando, e nós temos a contraparte dessas células espelho na atividade astral, no mundo astral, no metabolismo astral. E isso expressa muito e orienta muito, explica intensamente sobre a questão em que os irmãos chegam aqui buscando uma orientação, e seja ela verbalizada ou não, e saem impregnados de novas iniciativas e com novos ensejos, novas determinações, novos projetos. E isso se dá a esta assimilação interna que nós possuímos. Então nós temos nas diversas religiões a questão da formatação, que visa uma disciplina, visa uma atitude para aquele que está expectando, ou seja, como espectador da ritualística. E nós vamos internalizando, nós vamos absorvendo, e o interessante é que após cada reunião nós nos sentimos imbuídos de novas atitudes, de novas ações, de novos objetivos. Por quê? Porque o nosso cérebro assimilou isso. A contraparte relativa a isso, ou o lado oposto a isso, é quando nós estamos em ambientes inóspitos, inadequados, e assimilamos, internalizamos tudo isto. Daí a educação das crianças. As crianças são as principais afetadas relativamente a essas técnicas, a esses sistemas. Então é um exemplo clássico que a mãe diz assim: olha, meu filho, você não pode jamais mentir para a mamãe, para o papai, porque isto é muito errado, isto é impróprio, é indevido, está fora das leis de Deus, Deus não vai gostar disso. Mas o telefone toca para a mamãe ou para o papai, e a criança corre para atender, e a mamãe diz assim: olha, se
procurarem por mim, diz que eu não estou. Então, a criança, na verdade, ela vai internalizar o exemplo, e não anos e anos de explicações. E quando ele atingir a adolescência, ou atingir a maturidade, a mãe queixosa vai argumentar acerca do comportamento, mas ela fez a espelhação das qualidades e dos atributos. E relativamente a crianças, nós acreditamos que as crianças nada ouvem, nada veem, mas as crianças ouvem tudo, veem tudo, internalizam e estão cada vez mais prodigiosas. Uma outra questão relativa a essas células neurônios, é que o uso constante, através de atividades, através de leitura, cria um dinamismo, um exercício interno nesses sistemas. E a não atividade, ou seja, aquele monopensamento, o monodeísmo, acaba por provocar um tipo de congelamento que tecnicamente possui um outro termo, mas isso não tem relevância aqui na nossa conversa. Então, o que nós temos que fazer? Ler muito, assuntos salutares, dinâmicas a nível de buscar rememorizar aquilo que nós fizemos nos dias anteriores. Eu, por exemplo, gosto de fazer contas de cabeça, e somo isso e multiplico aquilo, de quando em quando. A meditação, nós temos tido aí aulas valiosíssimas acerca da meditação, que visa a meditação essa expansão de consciência e anteriormente um despertar, um entendimento. E a meditação é algo muito simples, existem técnicas dificílimas, mas é suficiente a disciplina mental, buscar por minutos, por instantes. Se nós conseguimos reter o cérebro numa imagem, num só pensamento, sem nos desviarmos da atenção, isso já é uma valiosa meditação. Existem irmãos procurando sistemas, fenômenos dificílimos de meditação, com graduações diversas, mas o básico é você reter a mente por alguns segundos num só pensamento. E eu nem vou pedir esvaziar a mente. Nem vou pedir esvaziar a mente, que é difícil, parece fácil, mas fica alguns segundos sem pensar em nada. Então isso é o exercício mental, é a atividade mental. E temos que ter cuidado, porque no convívio permanente com pessoas difíceis, pessoas em dificuldades, com maneirismos diversos, complicados, a tendência será de que as nossas células, ao longo do tempo, elas vão internalizando através desse espelhamento. Sem falarmos na questão oculta, porque o ser em dificuldades ou o ser em oportunidades, ele acaba por constituir uma forma elemental que passa a vivenciar a psicosfera dele. É um ser que nós alimentamos, animamos, e ele vai se suprindo dos nossos hábitos, das nossas ações. Então, daí nós recorremos àquela valiosíssima orientação de Jesus que falava o seguinte: orai e vigiai. Muito bem, estão sabidos. Então, aproveitem bem os trabalhos, e nós estaremos retornando aí após os feriados. Graças a Deus.